Ame-o ou odeio, falta que Zack Snyder se tornou um dos principais diretores cinematográficos dos últimos anos, e sem sombra de dúvidas, um dos que mais levanta polêmicas em torno da sua maneira de dirigir histórias, dentre as mais simples até as mais esperadas. Desde a sua estreia comercial, em 300, A Ascensão de Esparta, até títulos mais recentes como O Homem de Aço e o icônico Batman vs Superman, um elemento em particular vem sendo utilizado por vezes com certo exagero, o que agracia parte da sua fanbase mais fervorosa, mas também suscita a fúria de seus críticos, que não suportam mais ver cenas em slow motion exageradas em obras do Snyder. Após toda a polêmica envolvendo a versão da Liga da Justiça e o complexo desligamento do futuro da DC Comics, Snyder parecia estar pronto para dar o próximo passo e seguir por novos caminhos e gêneros, e Army of the Dead, que ganhou uma campanha de marketing singular pela Netflix, parecia ser certamente o que o diretor precisava. Atores icônicos, um gênero muito popular nos dias atuais e total liberdade criativa, prometiam um dos melhores filmes de zumbis da história, mas o resultado ficou no mínimo muito além do que o esperado. A trama parte do que já havia sido apresentado em sua prequel, Army of the Chiefs. Após um acidente libertar uma criatura zumbi, conhecida como Alpha, no deserto de Nevada, não demora para que um surto comece a tomar a cidade de Las Vegas, que vê toda sua economia ruir e sua população lentamente ser infectada por essa praga desconhecida. A cidade é evacuada, e após anos de conflitos políticos e protestos pelos supostos direitos civis das criaturas, o governo americano resolve dar um fim definitivo na história, planejando que uma bomba atômica de menor intensidade fosse lançada sobre a cidade, destruindo assim todas as criaturas e dando a situação como concluída. Entretanto, tais planos iam de encontro com os do bilionário Bly Tanaka, que, sabendo da destruição iminente da cidade, contrata um dos ex-comandantes que ajudaram na evacuação, Scott Ward, oferecendo-lhe a missão de adentrar a cidade e arrombar um cofre no subsolo de um cassino, que, segundo as suas estimativas, continha 200 milhões de dólares em notas não rastreáveis, que inclusive já haviam sido repostas pelo governo, e assim ganhar uma parte da quantia, dividindo-a com um time que montaria para a missão. Apesar de relutante, Ward aceita a missão e recruta um pequeno grupo de combatentes e o próprio Ludwig Deiter para adentrar o local e assim faturar uma bolada em dinheiro. Essa adaptação mantém os elementos clássicos quando se trata de zumbis, criaturas aparentemente sem vontade própria que vivem em função de se alimentar de carne viva, que transmitem sua doença através da saliva e que morrem facilmente ao levar um tiro na cabeça. Entretanto, apesar de conservar todos esses elementos, Snyder e o time de roteiristas também resolveram inovar, trazendo mais imponência para as criaturas. A distinção entre os alfas e os betas surge exatamente com esse propósito, com os alfas sendo uma espécie de nobreza entre tais criaturas, possuindo inclusive um rei e uma rainha. Sua estadia no cassino conhecido como Olimpo também suscita a ideia de que tais criaturas se enxergam como deuses, o que fica ainda mais evidente com a vestimenta do rei quando precisa entrar em combate. Trazer imponência para elementos tão simples não é novidade para as obras de Snyder, que glorifica muitos personagens e acontecimentos em suas obras, ao ponto de passar do ponto em várias ocasiões. E essas alterações na mitologia dos zumbis desse universo, apesar de ficar muito bem no papel, não funcionam completamente na trama, pois ao mesmo tempo em que os zumbis se enxergam como deuses e criaturas tomadas de glória, ainda são cadáveres em pleno estado de putrefação, o que causa essa dicotomia incômoda durante toda a trama, e que por vezes acaba se tornando caricata e inacessível. Quando se trata de um grupo de humanos, há uma subversão ainda mais profunda em sua construção. Enquanto que a trama retrata os zumbis alfas como seres épicos, faz questão de mostrar que todos os humanos que retornaram a Las Vegas eram bandidos, desocupados e pessoas que não tinham nada a perder, não denotando nem o mínimo de heroísmo. Grupos disfuncionais para missões importantes no cinema funcionam quando conseguem superar suas diferenças e aprender algo no fim sobre o porquê de estarem tão deslocados. Mas aqui, suas diferenças servem apenas para que passem a se ameaçar e se matar uns aos outros desde o princípio da trama. Nenhum personagem é poupado no fim, e nem mesmo a história de Ludwig, que ganhou um filme inteiro apenas para construir seu próprio personagem, é respeitada, sendo quase que completamente esquecida nesse segundo filme, com o personagem sendo de longe o mais deslocado e problemático da trama, pois contém muitos traços de infantilidade que funcionavam durante os assaltos da Europa, mas simplesmente não casam com o contexto que está inserido agora. Apesar de tantos erros, os dois primeiros atos da trama, mesmo que por vezes arrastados, conseguem prender a atenção transitando bem entre a comédia e o suspense. Enquanto ainda estabelecido o contexto que estava situado, Army of the Dead se prova como uma obra de grande potencial, principalmente no arco entre Ward e sua filha Kate, que já haviam se distanciado há muitos anos devido ao assassinato de sua mãe pelas mãos de Ward, que foi forçado a matá-la devido à sua infecção zumbi.
O cenário para a reconciliação de pai e filha é extremamente improvável, mas se prova promissor com o decorrer da trama, principalmente pela atuação impecável do ator Dave Bautista, que consegue alternar entre um lutador bruto e o pai camarada. Entretanto, o grande problema se inicia de fato no terceiro ato, quando todos os arcos precisam ser acelerados e acabam todos sem um desfecho digno. Apesar de já haver sinais durante toda a trama de que haveria traições e reviravoltas impensáveis no terceiro ato, a mudança no ritmo da trama é muito rápida. Quando é revelado que Burt estava ali para extrair o DNA de um zumbi alfa para vender para o governo e assim permitir que esse criasse o seu próprio exército, a situação degringola de uma vez por todas, pois se inicia a fúria do rei dos zumbis que resolve partir para a guerra contra os humanos, apesar da trégua que haviam firmado ao oferecer uma oferenda quando adentraram a cidade. O adiamento do lançamento da bomba sobre Las Vegas também traz ainda mais tensão para a trama, que logo deixa de ser uma operação de assalto ao cofre, mas sim uma operação de fuga do cassino, pois todas as circunstâncias indicam que não havia sequer tempo para efetuar o assalto. Com tanta pressa para sair do cassino, ocorre também muita pressa para desenvolver a história, com personagens que haviam ganhado destaque e ênfase da trama sendo mortos em um piscar de olhos, apenas porque é conveniente para dar prosseguimento à trama. Pontas soltas também são inúmeras, como a própria sobrevivência de Vanderhor, que consegue sobreviver ao se trancar no cofre de Ludwig, que apesar de ter todas as circunstâncias contra si, não morreu em tela e, ao que tudo indica, retornará em Planet of the Dead, para se reencontrar com sua amada, Gwen, apresentada na sua história prequel, ficando em aberto como teria sobrevivido à bomba, sem que fosse ao entrar junto no cofre com seu colega. Um dos aspectos que mais deixou os fãs de Snyder ansiosos pelo lançamento do longa foi a liberdade criativa absoluta que o diretor havia prometido no processo de produção da trama. Contudo, o tiro aparentemente saiu pela culatra e tal liberdade acabou se provando como um grande problema. As cenas de ação, embora não sejam de todo ruim, pecam com esses poderes sobrenaturais que alternam entre o intransponível e o facilmente superado dos zumbis alfa, que por ora são facilmente vencidos pelos combatentes e por vezes são impossíveis de serem superados. O slow motion, embora não seja tão presente quanto em 300 ou Liga da Justiça, ainda assim está aqui, e é igualmente desconfortável, pois se percebe que não há a mínima necessidade para tal, além do próprio gosto do diretor em inserir tal efeito em suas produções. Apesar de tantos exageros e subversões, Army of the Dead é essencialmente uma trama pessimista, pois não poupa nem seus personagens principais e, mesmo quando o faz, apresenta consequências irreversíveis para este ou para os que estão à sua volta. Como em muitas obras do gênero zumbi, a trama mostra uma situação apocalíptica com mortos-vivos voltando à vida. Apesar desses seres representarem um perigo para a sociedade e para os seres humanos, o maior perigo continua sendo os próprios humanos, pois esses continuam a ser movidos pela ganância, egoísmo e outras motivações mesquinhas. A missão, apesar de contar com um grupo extremamente disfuncional, tinha tudo para dar certo se não fossem pelas incontáveis traições e mentiras que foram contadas ao redor da sua conclusão. E no fim, apenas 2 pessoas conseguiram deixar a cidade com vida, com uma delas sendo presumivelmente a causadora dos eventos de Planet of the Dead, pois estava infectada e se recusou a aceitar o seu destino. Apesar de prometer tanto, Army of the Dead não é nada de novo ou exclusivo, pois bebe nos mesmos elementos de tantas obras do gênero e nem mesmo contém coreografias de luta ou ação revolucionárias. A insistência de Snyder em transformar em aventuras épicas até as histórias mais banais ainda se encontra presente aqui, e apesar de ter boas intenções, não funciona em um tempo de tela tão limitado, pois seriam necessárias horas e horas para desenvolver uma mitologia própria sobre os zumbis e suas origens. Com tantos erros em sua execução, a única mensagem que Army of the Dead consegue transmitir no final é de que o maior perigo para os seres humanos não são fenômenos da natureza, criaturas sobrenaturais ou os mortos voltando à vida, mas eles próprios e, sobretudo, sua ganância incontrolável e mesquinha.